fazer a cabecinha, vamos usar 4 gramas de massa e uma bola número 15. Sova bem a massa e faz uma bolinha. Aí, vamos encapar essa bolinha, fazendo o mesmo jeito que eu faço em outros vídeos, tá? Aí, faz uma coxinha e tira as marcações. Esse aí vai ser a cabecinha do Bita. Aí, eu pego um pedacinho de massa, faço o narizinho e mais um pedacinho, não tem medida, faço a orelhinha. E aí, é só encaixar. Deixar secar. Para a cabecinha das crianças, eu uso a mesma medida, 4 gramas de massa e a bolinha 15. Aí, eu faço a mesma coisa. Coloco a bolinha de isopor, vou fazendo o movimento e faço uma coxinha, tiro todas as marcações. Só que aqui é um rostinho normal. É simples. Aí, eu faço a marcação na área dos olhos e tiro essa marcação com o meu dedo. Aí, eu faço a marquinha da boca e faço o narizinho também, sem a medida. A mesma coisa, eu vou fazer a orelhinha. Nessas cabecinhas, eu não coloco os olhinhos, eu só pinto. Mas pode usar também os olhinhos adesivos e a pérola. Aí, o menino moreninho, eu usei a massa marrom com um pouquinho de massa branca. Aí, a mãozinha, 0,25 gramas, que eu esqueci de fazer a mãozinha do Bita, tá? Aí, eu faço a marcação do dedinho. Aí, pode fazer o movimento que vocês quiserem, tá? Ele pode estar segurando uma bexiguinha. Aí, só deixar secar. Agora, para a parte traseira do aviãozinho, vamos precisar de 0,90 gramas de massa. Aí, eu uso, faço 3 triângulos, assim, como estou mostrando. Aí, para a hélice, eu uso 1,5 gramas para cada parte da hélice. Aí, eu faço uma coxinha alongada e dou uma leve achatadinha. Faço as duas partes iguais. Aí, é só juntar assim, colocar um pouquinho de cola no meio e colocar mais uma parte de massa na parte da hélice. Eu faço essa parte antes de fazer o aviãozinho para poder montar ela e secar ela e montar. Para cada asinha, eu uso 3 gramas de massa.
Aí você pode usar a cor que vocês quiserem, tá? Aí eu faço uma coxinha alongada e achato. Aí na parte mais gordinha da coxinha, eu dou um empurrãozinho para encaixar, né, no aviãozinho. Aí é só aguardar, deixar secar pelo menos umas 5 horas, 8, do dia para o outro. Para o aviãozinho, eu uso uma bolinha 30. Passo cola e deixo secar. Nessa parte da marcação da bola, eu corto metade, um quarto da bolinha e mais um tampinho. Aí eu passo cola aí também. Esse vai ser o corpinho do avião. Agora vamos encapar a bolinha, 15 gramas de massa. Eu vou bem, faço uma bolinha. Nessa parte redondinha, eu vou colocando a massa e vou puxando assim, como estou mostrando aí. Aí faz uma coxinha e tira todas essas marcações. Você pode usar a cor que vocês quiserem pro aviãozinho. Aí fica assim, uma coxinha e a parte que tá cortada do isopor vai ficar assim, tá? Aí essa parte aí eu dou uma levantadinha, aliso bem, pode dar um empurrãozinho assim na, na bolinha. Aí eu esqueci de fazer a rodinha, é 1 grama de massa, tá? Aí eu faço uma marcação de estrela. Aí eu já aproveito e coloco a rodinha e deixo secar. Aí eu vou colocando as outras partes do aviãozinho também. Essas partes já estão um pouquinho seca, e aí é só colocar. Coloca um pouquinho de cola. Aí eu pego uma bolinha 20 e corto um pedacinho assim, depois um quarto da bolinha. A bolinha já encapada com cola, né? E aí eu sovo uma massa na cor preta, abro ela e vou cobrir essa bolinha. Aí seria o corpo do Bita. Aí eu tiro as marcações, o resto da massa e vou fazendo, né? E aí é só cortando e tirando. E alisa. Aí deixa secar um pouquinho, pelo menos umas 2 horas. Depois dos personagens já sequinho, vamos dar uma corzinha para eles. Aí eu uso giz pastel. Aí eu passo nas bochechinhas, na orelhinha, em todos os personagens. Para os olhinhos, eu uso a tinta PVA fosca. Aí eu pego, faço um pinguinho cada olhinho, pode ser com cabo de pincel também. Faço em todos os personagens, deixo secar. Aí eu uso a canetinha, né, para fazer a sobrancelha. Faço em todos os personagens, menos o Bita, tá? E aí com a tinta PVA branca, eu faço um pinguinho de luz nos olhos. É só pegar um palito de madeira assim e fazer o pinguinho. Dá um realce na peça. Agora eu vou fazer o cabelinho da menininha.
Aí eu pego um pedacinho de massa assim, né? Tá deslizando um pouquinho porque a minha bancada tá com muito óleo. E eu pego o cortador número 20 e faço esse. Aí só colocar assim, né? E encaixando no cabelinho, o cabelinho na cabecinha. Aí essa parte eu tiro e vou alisando, deixo bem lisinho. Se quiser fazer a marcação do cabelinho, também pode fazer. Nesse caso eu não fiz, deixei o cabelinho dela liso. Aí eu pego um pedacinho de massa para fazer a franja dela. Aí eu tive a ideia de catar o cortador para fazer esse movimento. E é só encaixar, né? E tirar as marcações. Passa um pouquinho de água para tirar todas essas marcações para ficar bonitinho. Aí na franjinha dela eu fiz umas marcações. Eu pego um pedacinho de massa, é menos de, acho que meio grama, deixa eu ver, 55, 0,55 gramas de massa. Aí é só fazer uma bolinha e uma coxinha. Aí eu dou um movimento em cada cabelinho e pego um pedacinho de massa na cor verde. Não tenho medidas nesse pedacinho. Dê uma leve achatadinha e só encaixar na cabecinha. Aí eu passo um pouquinho de cola. Aí eu achei que tava muito grande, eu tirei um pedacinho. Mas pode fazer a medida que vocês quiserem, tá? Aí é só encaixar o cabelinho. Deixa secar. Aí para o cabelinho de um dos menininhos, eu faço a mesma coisa. Abro a massa, nesse caso a massa laranja, e vou encaixar assim. Coloco um pouquinho de água, né? Aí vou colocando esse cabelinho. Como no da menininha também não faço marcação de cabelinho. Eu deixo a massa lisinha. Ele tem uma franja bem grande, né? Eu pego um pedaço de massa, mais ou menos 1 grama e meio, e faço uma coxinha alongada. E aí, com a esteca, eu faço umas marcações somente na franja. Aproveitando essa massinha, vamos fazer o cabelinho do Bita. Aí eu passo também um pouquinho de água e vou cobrindo toda a parte do cabelo.
Agora vamos fazer o bigodinho. Eu coloco um pouquinho de cola na parte da sobrancelha e do bigodinho. Aí eu dou uma beliscadinha e faço a sobrancelha. É um pequenininho, umas bolinhas bem pequenininha e faço uma cobrinha. Assim. Pro bigode também faço uma bolinha e uma cobrinha alongada. Essa parte também não tem medida. Aí só dá um movimento do bigode e colar. E aí fica assim. Para o cabelinho do menininho, eu usei uma massa marrom com um pouquinho de preto. Aí eu abri a massa um pouquinho mais grossa que as outras. Aí eu passei um pouquinho de água e fiz a mesma coisa, né? Tirei o excesso, fui modelando assim, né? E tirei o excesso de massa. Alisa bem, tira todas essas marcações. E aí, com o pincel boleador, eu vou fazendo os círculos para dar um movimento do cabelinho dele, como se fosse cacheadinhos. Aí eu faço em todo o cabelinho dele. Aí, para o chapeuzinho do Bita, eu abri a massa, um pouquinho mais grossa, de 1 milímetro, com cortador 15. Aí, dei esse movimentinho e passei um pouquinho de cola na parte do cabelo. Aí, eu peguei 2 gramas de massa, fiz uma bolinha, aí fiz esse movimento assim na minha mão mesmo. E fiz essa marcação, esse rolinho, né? E dei uma leve achatadinha. E aí só encaixar assim no chapeuzinho. Agora vamos para os detalhes. Aí eu peguei o menor conjuntinho do coraçãozinho, né? O menorzinho. E fiz 2 coraçãozinhos e 2 bolinhas para fazer o botãozinho da roupa dele. Aí com a água mesmo, eu coloquei, né, as bolinhas e dei uma apertadinha. E aí, só encaixar os coraçãozinhos. Essa vai ser a gola da roupinha dele. Aí, eu peguei e coloquei um arame galvanizado 18. Aí, faça isso, pessoal, quando o cabelinho já estiver seco. Aí, eu coloquei o cabelinho, amassou todo, eu tive que fazer tudo de novo. E aí, só encaixar. Aí, eu exagerei na cola, só limpar um pouquinho com algodão, com cotonete. Aí já aproveito, faço a parte do chapeuzinho. Faço uma cobrinha, deixo ela bem fininha e achato. Aí vou achatar com o meu dedo mesmo.
Agora vamos colar o Bita no aviãozinho. Passa um pouquinho de cola e tira o excesso. E aí é só colocar ele assim no aviãozinho. Dá uma apertadinha para ficar bem. E vamos fazer agora o bracinho. Aí usei 1 grama de massa para cada pé. Aí é só fazer um rolinho. E aí eu coloco o bracinho, a mãozinha. E é só encaixar no corpinho e dar o movimento que vocês quiserem. Aí eu coloquei ele segurando a barriguinha. Tá pronto. Olha que lindo! Para o corpinho, 3 gramas de massa na cor do personagem. Aí eu usei um verde mais clarinho. Aí eu faço uma coxinha e achato bem de leve. Coloco um pouquinho de cola assim no arame galvanizado e encaixo o corpinho na cabecinha. Aí essa parte eu passo um pouquinho de cola para colar no aviãozinho. Aí deixa secando em algum lugar reto. Agora vamos fazer a mãozinha. Eu uso 1 grama para cada bracinho. Isso em todos os personagens. Aí eu faço uma cobrinha e faço o movimento do bracinho. Faço um corte para separar o dedinho. Aí no caso dela tem uma manguinha. Eu pego um pedacinho da mesma cor que o vestidinho. Faço uma bolinha e encaixo a manguinha no bracinho dela. E aí é só colar o bracinho no corpinho. Faz o movimento que vocês quiserem. E aí tá pronto. E aqui está eles, todos prontos. E aí vocês colocam o movimento na hélice, se caso vocês quiserem, né? Só deixar eles um pouquinho inclinadinho. E aí pode fazer a cor que vocês quiserem esse aviãozinho, né? E se vocês não quiserem fazer assim manual, no site do Artes da G tem o aviãozinho, tá? O molde de aviãozinho. Olha como ficou lindo, todos eles. Dá para vocês colocar em caixa acrílica, dá para fazer lembrancinha, né? Para fazer mini topinho. Cada um deles sai mais ou menos 7 centímetros de altura. O Bita saiu um pouquinho maior que o papel, mais ou menos 8 centímetros e meio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curtem, compartilhem, se inscreva no meu canal. E é isso, pessoal. Obrigada.